Vamos para o nosso vídeo 2 da segunda semana de matemática do PET complementar. O tema dele é sólidos geométricos. Nós vamos abordar sobre faces, vértices e arestas. No PET primeiro bimestre, nós aprendemos que um sólido geométrico é uma figura tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões. Ele tem altura, largura e profundidade. Então, tridimensional. E os lados, os segmentos de retas que formam o sólido, nós chamamos de arestas. E o ponto onde esses segmentos de retas se encontram, nós chamamos de vértices. Aqui, por exemplo, nós temos na parte, de cima deste sólido geométrico, 5 pontos onde os segmentos de reta se encontram, que nós chamamos de vértices. Vamos para as atividades propostas. Letra A. Qual dos sólidos geométricos representados acima tem 2 bases? Então, observe as 2 figuras para você responder qual dos sólidos tem 2 bases. Letra B. Em qual desses sólidos geométricos existe um vértice que é o encontro de mais de 3 arestas? Então, arestas são os segmentos de retas, de cada sólido. Então, qual deste sólido tem um vértice, ou seja, um ponto em comum onde encontram-se mais de 3 segmentos de reta? Letra C. Quais são as figuras planas que formam as bases destes sólidos geométricos? Então, nós temos esses 2 sólidos geométricos. Então, aqui nós temos um prisma e aqui nós temos uma pirâmide. O prisma, lembrando aí do primeiro bimestre, ele é formado pelas faces laterais em formato de retângulo e ele tem 2 bases. Então, aqui é o prisma. A pirâmide, ela tem uma base e as faces laterais da pirâmide, ela tem um formato de triângulos. Para você responder este item, você vai ter que observar a base. Por exemplo, o prisma, ele tem uma base formada por 5 vértices, 5 pontos onde os segmentos de reta se encontram. Então, esse prisma, nós dizemos que é um prisma de base pentagonal, ou seja, tem 5 lados onde os segmentos de reta se encontram. Já esse aqui, essa pirâmide, é uma pirâmide também de base pentagonal, porque nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmentos de reta, 5 pontos comuns onde os segmentos de reta se encontram. Então, perguntou aí quais são as figuras planas que formam a base desse sólido geométrico. É a mesma figura plana que nós temos aqui na base desses 2 sólidos geométricos. Os prismas e as pirâmides podem ser nomeados de acordo com as figuras planas que formam suas bases. Os sólidos geométricos representados acima, por exemplo, podem ser chamados de prisma pentagonal e pirâmide pentagonal. Por que pentagonal? Porque tem 5 lados, 5 pontos onde os segmentos de reta se encontram. Então, vamos para o item proposto na atividade. Número 1. Observe as pirâmides representadas abaixo. Então, nós temos aqui 4 pirâmides. Escreva o nome de cada uma delas. Então, para você escrever o nome de cada uma delas, você tem que olhar a base. Então, olha a base dessa pirâmide. Ela tem um formato de um triângulo. Então, nós vamos dizer que essa pirâmide é uma pirâmide
de base triangular. Olha o formato dessa pirâmide. Ela tem um formato, né, de quadrado. Ela tem 4 lados onde os segmentos de reto se encontram. Então, nós dizemos que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Vamos agora para essa pirâmide. Então, vamos contar aqui os lados, né, para a gente descobrir qual é o nome dela. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, nós dizemos que é uma pirâmide de base pentagonal, como nós vimos lá no exemplo anterior. Agora aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a pirâmide que tem 6 lados é uma pirâmide de base hexagonal. O hexágono, né, tem 6 lados. Próximo item. Agora responda. Quais figuras geométricas planas é possível identificar na base dessas pirâmides? Então, aqui, no primeiro exemplo aqui, nós temos um triângulo. Então, você vai responder triângulo. Aqui no outro exemplo, nós temos um quadrado. Então, a resposta aí é um quadrado. Aqui nós temos um pentágono, né? 5 lados, né? Então, é um pentágono. E aqui nós temos um hexágono, é uma pirâmide hexagonal. Letra B. Quais das pirâmides acima tem 4 faces laterais? Aqui você vai observar as faces laterais. Para você responder, basta você observar a base. Se a base tem 4 pontos de encontro, então ela tem 4 faces laterais. Se ela tem 3, ela tem 3 faces laterais. Próximo item. Complete as frases a seguir. Em uma pirâmide, as são triangulares. O que são triangulares? Responda aqui, complete o texto, a frase lacunada. Letra B. As faces laterais de um prisma são figuras planas que têm quantos lados? Então, observe o prisma, né? A face lateral dele é um formato de um retângulo, né? Então, o retângulo tem quantos lados? Responda o item proposto aqui. Número 3. Marina estava brincando com Marcos de adivinhar qual era a figura geométrica não plana que ela estava pensando. Ela falava algumas características e ele escolhia entre as opções disponíveis. Contorne a figura geométrica que Marcos deveria escolher em cada item. Então, nós temos aqui a pista que Marina dava para Marcos. Você, de acordo com essa pista, você vai circular, você vai contornar. Na letra A, é uma figura que representa uma ponta, chamada vértice, e tem a base que lembra um quadrado. Então, você deve circular quais dessas figuras corresponde a essa dica e a essas características. Letra B, é uma figura que tem 2 bases e cada base corresponde a uma figura geométrica plana de 5 lados. Então, procure aí qual das figuras que tem 2 bases, mas tem 5 lados, e contorne e circule a figura correspondente. Questão número 4. Escreva o nome da pirâmide que corresponde a cada uma das planificações a seguir. Então, nós temos aqui as planificações e você vai escrever o nome da pirâmide. Essa pirâmide aqui, a base dela é quadrada, então é pirâmide de base quadrada. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide, a base dela, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Então, é uma pirâmide de base pentagonal. E essa pirâmide aqui, a base dela tem 3 lados, então é uma pirâmide de base triangular. Então, crianças, finalizamos o vídeo.
Espero que ele ajude vocês na resolução das atividades. Se ficou com dúvidas, assista mais de uma vez e qualquer coisa estou à disposição no privado. Um abraço a todos e até a próxima aula.